Boa tarde. Estamos começando uma nova era do nosso Resenha Contábil, agora com formato de podcast. O Resenha Contábil de hoje vai abordar a nova DIRF, a FD Reinf e o E-Social. Vai falar dos mitos, dos riscos e o que pode ser feito. A inovação e o conhecimento para transformar a contabilidade brasileira, e damos a vocês as nossas boas-vindas no Resenha Contábil. O Resenha Contábil é composto por mim, Dinoan Souza, e por Bela Balaciano. Hoje o programa está especial. Trazemos de volta ao nosso programa o professor e consultor Edmilson Machado. Como todos vocês sabem, não tem profissão maior ou melhor do que a de professor. Eu até aqui nos bastidores ia fazer um comentário, mas vocês sabem, Edmilson não para de falar, então não deu para falar. Eu assisti um filme, lógico, tinha que ser de japonês. Não foi coreano não, gente, foi de japonês. E lá foi feitas várias perguntas para as crianças, várias. Então, uma das crianças, com relação à profissão, ela fez uma redação sobre professor sem falar a palavra professor, dizendo a importância que não existe nada, nenhuma outra profissão, seja ela qual for, se não existir o professor. Então, isso eu falo e vou falar sempre nos programas. Para mim, não tem melhor profissional que o professor. Para você ser contador, tem que ter tido um professor. Um professor que saiba, né? Que conheça e que possa transmitir o conhecimento. Mas, como o nosso programa, como vocês sabem, é curtinho, vamos em frente. Professor Edmilson, a Beba vai reapresentar, vai renovar o que todo mundo já sabe dele. Fala aí, Beba. Além de ser Vasco, né, gente? Vocês sabem. Essa é a melhor parte. Professor Edmilson, é um prazer tê-lo aqui conosco. Obrigado. De novo. É o professor de pós-graduação na PUC, Rio de Janeiro, IPEC, Rio de Janeiro, IBMEC, Bahia, Unifoa e BSSP. Professor convidado do convênio Brasil-Angola no mestrado em Gestão de Petróleo e Gás da Universidade Agostinho Neto, Luanda. Membro do CONFAS, COTEP, desde 7 de 2021 e do CARF, Comissão SPED, desde 11 de 2021. Participa das comissões de assuntos tributários, SESCOM RJ, Cefaz RJ, Comércio Exterior CRC RJ e Recuperação Judicial e Falência CRC RJ. E outras mais atribuições que ele tem. Diretor do SESCOM RJ e articulista no Valor Econômico, DCI e Folha de São Paulo, especialista em compliance tributário e sócio da EVDL, Treinamento, Assessoria e Consultoria Tributária. Esse é o nosso professor Edmilson, que nos faz muito rir, né? Mas que também nos ensina muito. Boa tarde. Boa tarde, Dinoan, boa tarde, Bela. É um prazer grande estar de volta, né? Desenvolver na primeira edição. Eu acho que eu fui um dos primeiros, né? Foi. Você foi o segundo. Segundo, né? Você só foi, antes de você foi o Maurício. O Maurício, né? Que foi na época o meu parceiraço, né? Na diretoria do SESCOM. Ele como presidente e eu como diretor lá institucional, e a gente fazia tudo. Então, foi um momento muito importante que eu tive a oportunidade de conhecer fazer muitos amigos e conhecer como funcionava a estrutura, né? Eu acho que, por exemplo, respondendo a colocação que você fez sobre o professor, eu entendo que a arte de educar, ensinar e compartilhar, ela é um dom. Não existe no Brasil você dizer, o professor ganhou dinheiro, o professor está rico, o professor está bem, tá? Não. Ele se sente bem em cima daquilo com qual ele trabalha, com qual ele desempenha e da melhor forma possível. A maior remuneração que a gente tem hoje como profissional da educação é receber o carinho e o respeito dos alunos e dos profissionais com que você trabalha. Então, esse é um ponto que eu sempre
Eu, graças a Deus, nunca tive um aluno que mudasse de faixa porque estava me vendo, necessariamente. Então, isso para mim é um orgulho. E é um orgulho fazer amigos. Da mesma forma como é honroso estar de volta ao programa da segunda etapa de vocês, né? Então é muito bom, é muito prazeroso. Eu faço votos que seja aí o primeiro de muitos. Tem muitos profissionais qualificados para que vocês possam trazer conhecimento, trazer uma boa fonte de informações para que vocês possam desenvolver. Desejo sucesso. Obrigada. Que assim seja. Bom, só para dar um destaque, que ano passado nós chegamos a fazer 38 programas. Aí. E gostaríamos de que esse ano fizéssemos muito mais. Sim. Bom, dando continuidade aí ao nosso tema, e por que ele importa? Porque em 2026 consolida aí a migração das informações da DIRF para o modelo contínuo com os cruzamentos automatizados. Por que a extinção da DIRF muda as rotinas mensais, obrigações internas e as responsabilidades tributárias? Porque antes a gente corrigia os erros lá no final, anual. Agora não. Agora, mesmo que até você tenha que corrigir, que vai ser o caso de 2025 para 2026, que a gente está vendo, mesmo você corrigindo agora, cada correção vai ser feita dentro do mês correto. Não é mais, chegou no final do ano, corrigir. Não. O erro aconteceu em janeiro, você vai corrigir em janeiro. Aconteceu em maio, você vai corrigir em maio e assim por sequência. E você ainda tinha algumas situações, ratificando o que você colocou, algumas situações que eram extremamente complexas. Por exemplo, a sociedade contra participação. Ou seja, quando você tem vários, né, participantes, e dentro desses participantes, dentro desse contrato, você ainda tem aqueles que participam desse contrato. Então, quando você fechava a DIRF, você tinha que bater exatamente os valores certinho de que cada um ia receber. Então, era um trabalho triplificado, né? E que você, na verdade, a essência da DIRF qual era? É de que você pudesse conferir todas as retenções que foram feitas e efetivadas. Mas você tinha um grande problema, que era o efeito competência e caixa. Sim. Tá? Esse era o grande defeito em si e foi o que levou gradativamente à extinção da DIRF. Porque ela proporcionava uma distorção, tá, bastante grande. Então, tudo aquilo que foi inicialmente proposto de que era uma declaração que traria conformidade ao que estava sendo realizado, na prática ela não ocorria. Por quê? Porque você tinha exatamente essa distorção. E essa distorção ficou mais clara ainda quando em 2003, na Lei 10.833 de 2003, você traz aquelas novas retenções. E as novas retenções traziam com que, efetivamente, a incidência era sobre o pagamento, necessariamente. Só que você tinha o imposto de renda, que era o pagamento ou crédito que viesse primeiro. Então, com isso, você começou a criar aí algumas distorções maiores ainda. Então, para o fisco analisar o contribuinte, ficava muito a questão de você analisá-lo quando havia o erro. A situação da distorção, especificamente, com base nas informações que ele prestou e as informações que foram prestadas necessariamente pelo outro lado. Fora isso, necessariamente você tinha muito pouco para conferir. Por quê? Porque a distorção ela existia e você não tinha como fugir disso. A não ser que você mudasse a legislação, que era um perfil que poderia acontecer se isso não se modificasse, para que efetivamente você tivesse uma coisa só. Ou o pagamento, ou necessariamente o crédito. Né? Então essa ponta ficou durante muito tempo. Então aí vai muito em cima do que você acabou de falar. Né? Eu vou responder em cima do que você acabou de falar. Você diz que eu falo muito. Ou seja, o fato de que você acaba com a DIRF anual é porque quanto mais tempo você leva, maiores são os volumes dos erros a serem consertados. Sim. E o que ocorre? Você depois tem um tempo muito curto para consertar aquilo que se passou durante 12 meses. Né? Então, a extinção e a constituição da REINF, eu participei um pedacinho do começo da REINF, porque eu achei muito interessante. Eu participei do E-Social na parte inicial, né, na parte grande do E-Social, que realmente era um pedaço muito grande, era uma fatia muito gorda para você implementar toda a folha
dentro do mundo Deu digital. trabalho, né? Muito. Deu trabalho. Depois veio o modelo simplificado, que foi mais simples. Mas o primeiro momento foi muito complicado. E a Reinf, ela veio com a finalidade de criar condições de você diminuir essas distorções, porque você agregava aí o conjunto social e a Reinf. E a Reinf, e os dois, olha que eu criei duas obrigações, né? Duas obrigações que fariam o papel da DIRF. Ou seja, eu segreguei o que é do trabalho assalariado e segreguei efetivamente do trabalho sem vínculo, cessão de mão de obra e outras situações. Eu criei duas condições para que você informe e aí eu consiga analisar dentro do espectro, ou seja, aquilo que está ocorrendo com efetivamente aquilo que efetivamente você entregou. Então, a DIRF mostra muito essa questão que a gente tinha durante o ano. Aí eu tive, por exemplo, aí eu mudo para o conceito muda a obrigação de anual para mensal. Edmilson, o que muda com isso? Já vou respondendo a outras perguntas tuas antes de você falar. O que muda com isso é que você necessariamente começa a ter o seguinte: Receita Federal hoje ela está muito próxima efetivamente das informações do contribuinte ou do cliente. Cada vez mais, né? Cada vez mais próximo. Então, eu tenho um prazo muito menor para identificar o erro, fazer aquela famosa autorregularização. Então, essa é a principal fonte que hoje, para o fisco, de benefício que você tem, tanto da Reinf quanto do E-Social, e a mudança de periodicidade, do anual para o mensal. E o mensal você criou aí uma facilidade muito grande. Por isso. Vai falando aí. Porque a reforma tributária ela já impactava a apuração, né? E as transmissões agora mais compliance, né? Porque consegue acompanhar. Sim, exatamente. De perto, né? Porque a ideia, por exemplo, de um processo de reforma, né? Reforma a gente traduz a informação como se fôssemos fazer dentro da nossa casa. Reforma é mudar, né? Só que, por exemplo, no nosso caso, nós não estamos mudando tudo. Dá um conceito quando você fala de reforma tributária que tudo vai mudar. Não é verdade. Eu ainda vou continuar com muita coisa. Agora, eu vou segregar muita coisa. Então, por exemplo, ICMS e ISS. Eu vou segregar, vai ser um tributo único. Imposto sobre Bens e Serviços. PIS e COFINS, necessariamente, e o IPI, eu vou efetivamente constituir a contribuição sobre bens e serviços, né? Com base nessas informações, ou seja, a tendência é que você vá diminuindo o impacto das alíquotas e, consequentemente, diminuindo também uma questão que a gente trazia de uma forma muito dividida. Por quê? Quando eu falava de fornecimento, anteriormente, eu falava de fornecimento de mercadorias e de produtos a serem industrializados de transformação. Mas, na verdade, a prestação de serviço é um fornecimento também. Né? Então, começou-se a sintetizar essas informações, e aí, evidentemente, que precisou emenda constitucional, lei, uma nova legislação, para que a gente pudesse trazer isso ao mesmo grupo. Isso vai afetar também as retenções. Tá? Então, todo esse ambiente que gradativamente está sendo criado, que é um ambiente onde você tem um período de 2026 de testes, por quê? Porque é uma mudança de cultura, tá? Completamente a mudança de cultura. Radical. Bastante. Tá? Hoje eu tive a oportunidade de fazer um evento no Sebrae e a gente estava falando justamente sobre isso. Por quê? Porque eles estão atendendo no apoio ou na consultoria o pessoal que vem de informações que, olha, eu ouvi isso, eu ouvi aquilo e assim sucessivamente, quando não é muito do que está sendo exposto, não é verdade. Então, quando você aborda esses pontos, botando os pingos nos is, olha, cuidado, não é assim. O que você passa a ter é uma grande mudança, mas é uma mudança cultural, principalmente no tocante a pagamento de imposto. Sim. Emissão de nota fiscal. Ou seja, eu preciso ter isso. Então, aos poucos, a gente vai... Nós já começamos a melhorar. Nós passamos o mês de janeiro turbulento, grandes tempestades, né, nessa questão da nota fiscal. Hoje nós estamos com chuva mais branda. Mas eu acho que ainda vem tempestade. Não, com certeza, né? Mas eu não vou ter mais os alagamentos. Eu vou começar a diminuir gradativamente. Eu acho que a partir de abril a gente já começa a ter um perfil diferente. Mas você terá 12 meses para tal. Sim. Né? É provável que a gente inicie ainda 2027, mas aí com
percentual menor. Por quê? Porque a questão é cultural. Então, quando você traz, por exemplo, como a gente está abordando a questão da declaração de imposto das retenções, necessariamente, ela era um fato que trazia um fardo muito grande para o fisco e 10 vezes maior para nós operacionalmente. Por quê? Porque fechar uma DIRF só sabe o que é quem fecha. Era extremamente complicada. Bom, tem que dar uma cortada aqui no professor, senão ele não para. Bebe a sua água que eu vou falar algumas coisas. Fica à vontade. No nosso radar contábil, temos as principais atualizações. Ontem saiu a nota técnica sobre a FD Contribuições. 011/2026. Exatamente, que ela trata da Tá assinado extinção por esse de corno medida. também. Também? Também. Que coisa boa, hein? Nem sabia, viu? Nem estou puxando sardinha para o seu lado. Então, essa nota instrui sobre os saldos credores, os prazos legais, a fiscalização após a transição. O objetivo dela, ratificando em cima do que você falou, é a descontinuidade da FD. Sim, é Porque esse o o que objetivo. acontece? A grande maioria está falando, olha, termina em 31/12/2026 o PIS e COFINS. Sim. Teoricamente, FD Contribuições também. também. Não é verdade. Não é. Por quê? Porque Tem tem que ler muita o gente que manual. ainda tem as compensações Sim, e assim sucessivamente. E eu vou falar uma coisa. Esse manual aqui, ele está excelente. A maneira... Está mais claro. Tá, eles estão melhorando cada vez mais talvez com a ajuda da IA, não sei. Porque Mas eles estão melhorando cada vez mais o manual, porque antes Tem você IA via também. Tem IA também. Mas não tem uma entendia. coisa também muito importante. Quem está fazendo é quem efetivamente é da área. É o Jonathan que é o responsável por isso aí. Esse cara é da área, de PIS e COFINS. Então, a ideia é que você, por exemplo, consiga, através de uma legislação mais clara e mais objetiva, atingir ao teu ponto que você quer atacar. Foi liberado também ontem, dia 3, o manual da nota fiscal para o produtor rural. Gente, esse manual tá dos deuses. Eu não li, mas soube que está muito legal. O que faltou nele, hoje eu estava conversando com o meu pessoal do Grupo do Agro, era a planilha, né, a tabela das classificações. Das correlações, né? Das correlações. Que eu ganhei de brinde lá do pessoal que tá fazendo, o pessoal lá do grupo. Então, esse manual ficou muito bom. Só não emite a nota quem não quiser. Que ele tá um beabá mesmo. Ele tá Provavelmente excelente. tenha sido constituído por pessoas ligadas ao agro, né? Porque, assim, tá um facilitador muito bom mesmo, porque as pessoas estavam com muita dificuldade. Então, ontem lançaram. Hoje, esse manual já estava rolando nos meus 3 grupos do agro. Já estava rolando. Todo mundo falando. E aí, um colega que trabalha junto com o professor, que é craque, Elielso, que é professor da área do agro, liberou essa planilha que complementa o manual. Muito bom. O manual só faltou isso, ele ter essa correlação. Mas para eles não tem como pensar, talvez, macro desse jeito, né? Para quem está constituindo o manual, eu acho que o principal objetivo, você acabou de falar, é a clareza nas informações, né? Alguns aspectos práticos vão ficar voltados muito para quem é da área, a implementação disso, né? Mas, embora eu também concorde que você, no próprio manual, deve ter sempre um modelo prático para tal. Para quê? Para que você entenda como isso é aplicável, ou deveria ser aplicável. Mas o objetivo em si, inicial, é levar uma linguagem mais prática, mais objetiva e que você, ao ler, consiga entender. Outra coisa também, depois dessa manutenção grande da data prévia aí, várias coisas foram mexidas. E uma delas, eles suspenderam o prazo, né, para migração, por causa da migração tecnológica, eles suspenderam os prazos processuais. Tinha colegas que estavam preocupados, né, ficaram suspensos até 1º de fevereiro, e eles tinham pensado em dar um prazo menor, mas aí resolveram dar um prazo de 20 dias, após, não contando com o dia 1º, mas sim a partir do dia 2 de fevereiro, e em alguns casos esse prazo vai começar a ser contado em 6 de fevereiro. Então, vale a pena olhar lá a portaria, porque quem tiver alguma situação que tinha que apresentar prazo, em algumas situações, os 20 dias que vão ser contados vai ser a partir do dia 2 de fevereiro, né, que já passou,
E em alguns outros casos, a partir do dia 6, sexta-feira, que vai começar a contar. Até porque é vantajoso, porque, por exemplo, quando você não dá prazo, você se posiciona no fato de que você vai ter um problema de custo. Qual é? Porque vai ter erro. Né? É típico disso. Quando você permite o prazo, a perspectiva do erro é menor. Ou seja, você diminui o fluxo e a possibilidade do erro. Então, às vezes, é uma forma... É que nós, quando falamos de prazo, e aqui no Brasil, principalmente na nossa área tributária, a gente parte do seguinte princípio. Agora aliviou. Vamos deixar para o final. E aí, quando chega no final, dá o problema, né? Então, essa é a argumentação dos responsáveis pela área fiscal de governo. E, infelizmente, é verdade, né? A gente tem esse hábito. Então, mas o objetivo de prorrogar ou permitir um prazo maior é tempo para que você possa entender, praticar, errar e, consequentemente, acertar. Bom, outra coisa também, o STJ, ele definiu o marco para inicial da prescrição. Os juízes, a turma lá do judiciário definiu que o que vale para o prazo de prescrever, se você está pelo simples ou não é a DEF, como o governo tinha colocado, mas sim o PGDAS, o que você faz mês a mês, ele sim que é a confissão da dívida. Então, eles vão se basear pelo lançamento por homologação, o PGDAS, e não pela DEFS, como o governo queria colocar. A DEFS é uma declaração anual que, no entendimento do judiciário, é uma obrigação acessória, que o verdadeiro marco é o PGDAS. E aí é interessante isso também, porque pelo seguinte, quando você tem um bom advogado tributário, o que ocorre? Esse cara, mesmo que o contribuinte tenha sido notificado, autuado, ele pode descaracterizar e descaracteriza o auto com base justamente nesses pontos. Por quê? Edmil, qual é a informação que necessariamente é a base para gerar o documento de arrecadação? É o programa gerador. Ou seja, é o que você alimentou. E não é isso que você está me exigindo nos autos anteriores. Você está exigindo uma declaração que é uma obrigação acessória. E a obrigação acessória ela vem depois do principal. O principal você não está me exigindo, que é o PGDAS. Você está me exigindo a acessória. Na verdade, que você eu posso descaracterizar o auto em razão desse procedimento. E aí o governo acaba perdendo um contribuinte que está de uma forma errônea, ele cometendo essas fragilidades, ele pode se safar muito em função da forma como está sendo colocado. Então, quando eu jogo a PGDAS, eu jogo justamente o como e de que forma você alimenta o sistema. E, consequentemente, você emite o documento de arrecadação. Exatamente. Então, show. Bom, eventos contábeis dessa semana e também mais para o final de fevereiro. Amanhã acontece o Fórum de Tecnologia no Sescom RJ. Muito bom. Vai ser o dia todo. Quem tiver oportunidade, participe. No dia 6, nós temos palestras sobre reforma tributária. Essas palestras ocorrem no âmbito do CRC-RJ. Elas vão acontecer em Resende, Itatiaia e Valença. E o nosso convidado vai estar presente em Valença, como ele mesmo diz, entregue aos leões. Nem vou comentar exatamente o que ele disse, gente, mas é isso aí, tá? Bom, no dia 26 e 27, o Sescom vai promover um curso sobre imposto de renda com o Marcos César Mota. É um evento para todos aqueles que gostam da declaração do imposto de renda e de participar. Dia 27 também, aproveitando já, você está meio diretora, tem a inauguração da Delegacia de Campos, onde esse docinho de coco vai estar lá. Eu estou pensando em ir também. Entendeu? Então, é interessante pelo seguinte, a gente está começando a gente tinha um problema no Sescom. Qual era? Eu, inclusive, confesso que até fico meio assim, porque eu entendo que as nossas associações de classe, as nossas entidades de classe, elas têm que estar representadas em todos ou a maioria dos municípios, ou que tenham delegacias ou representatividade em municípios que possam ser próximos aos demais. Quando você não tem,
E aí fica uma determinada situação. Você acaba indo para o desconhecimento. E isso é ruim. Então, por exemplo, Campos. Campos você tem aqui um foco onde você tem várias cidades limítrofes ali. Então você pode ter, evidentemente, acesso a isso. E obriga esse profissional, esse delegado, a visitar essas regiões para que possa trazer. Campos, por exemplo, você tem Bom Jesus de Itabapoana, que eu tive recentemente, cara, que é uma cidade onde a grande maioria da mão de obra é de Campos. Está lá em Bom Jesus de Itabapoana. E escritórios que têm volume de 700 a 800 clientes. Então, há necessidade dessa representatividade. Assim como a Baixada Fluminense, Caxias, assim como Petrópolis, e assim outros lugares. Campos é uma região passam muito grande, por né? muito grande, muito expansiva. E é uma área que tende necessariamente a desenvolver-se com facilidade, desde que os políticos da região sejam mais objetivos para tal. Por quê? Porque é uma região limítrofe, passa ali a rodovia principal, a área logística pode ser muito bem encampada. Por quê? Porque você tem no Espírito Santo incentivos fiscais que vão até 2032, então tem muita coisa que pode ser. Então hoje aquela região começa a se desenvolver para tal. E a gente tem que estar junto quando esse momento está fluente hoje. Bom, continuando aqui, que vocês já sentiram, né? O professor já gostou, né? Já pegou o microfone, não quer mais largar. Uau! Pronto. Bom, outra coisa também é o Sescom Mulher. É um incentivo ao empreendedorismo feminino contábil. Faço aqui o convite a todas que quiserem entrar e participar desse movimento, mas precisam se associar ao Sescom para poder fazer parte do movimento. Bom, vamos começar falando da DIRF, né, que está todo mundo esperando. Bela, quer fazer a primeira pergunta? Não, eu queria que ele primeiro fizesse uma introdução geral de como vai ser gerado a DIRF, social. Eu acho que para a gente poder aproveitar melhor para o público, é a gente fazer as perguntas, porque a gente sabe que o professor gosta de ensinar. Não, sim, mas ele pode fazer uma abordagem ou então a gente inicial para poder a gente começar. Essa questão, a gente tem que entender o seguinte, cara, como a gente falou inicialmente. A questão da DIRF é algo que, para o fisco, olhando pelo lado do fisco, tá, é algo que precisava ser modificado. Tá? Isso era líquido e certo. De que forma eu vou modificar? Aí eu precisava ter, evidentemente, elementos para isso. Inicialmente, não se pensou-se em momento algum de REINF. Pensou-se sempre no E-Social. E não era nem a época E-Social, era a folha de pagamento eletrônica, lembra disso? Por quê? Porque a ideia não era trazer tudo, trazer somente a folha de pagamento. Isso. Né? Porque qual é o entendimento do E-Social? É o entendimento de ontem. Ou seja, como é que você contratava um funcionário ontem? Tinha alguns elementos errôneos? Tinha. Mas o conceito era, cada funcionário tinha sua pasta de documentos. Qual era o conceito errôneo? É que muitas vezes essa pasta não tinha todos os documentos do funcionário. Tá? E o segundo era a forma errônea de contratar. Ou seja, recruta, seleciona e admite. Ou seja, pelo final eu estava admitindo para depois pegar os documentos e assim sucessivamente. Então, alguns princípios às vezes começaram... até o funcionário ir embora e você ainda não tinha não os tinha documentos totalmente dele. documentos. O cara mudou de endereço e eu ainda estou com o primeiro endereço dele. E assim sucessivamente. Então, eu precisava disso. Por quê, Edmilson? Eu precisava ter controle. Da mesma forma que eu estava tendo quando da instituição do SPED. O SPED, eu parti do pressuposto que o SPED, ICMS e IPI, eu estava controlando o quê? As notas fiscais, a parte fiscal. Legal. Então, o que eu estou buscando do contribuinte? É ter desse contribuinte o quanto efetivamente eu posso ter de arrecadação desse contribuinte. Quanto esse cara me paga de tributo, em linhas gerais. E eu não tinha isso. Eu não tinha como ver essa totalidade. Eu tinha um valor aproximado disso. Então, quando eu constituo o E-Social, eu constituo com a finalidade, não. Tudo que efetivamente é base de cálculo de tributo sobre o trabalho é meu. E-Social. Show. Bom, agora faltou um pedaço. Não dava para eu incluir dentro desse pacote também a questão dos trabalhadores sem vínculo. Por quê? Porque eu ia fazer o E-Social inicialmente, já foi muito grande.
foi muito, inclusive, questionado por isso, né? E ele realmente estava grande. Então, vamos buscar uma outra situação. Vamos criar um novo bloco dentro do E-Social? Não dá, porque tem muitas retenções e em 2003 eu criei mais retenções. Eu tinha muita situação e eu tinha uma distorção muito grande, chamada cessão de mão de obra. Essa foi um caos que eu tinha. Eu precisava controlar isso, né? 2010 e 2020, né? Os registros em si. Então, vamos constituir uma nova escrituração. É a escrituração REINF. E aí começou o grande foco. Trazer de um lado tudo que está relacionado ao trabalho e trazer do outro lado tudo que está relacionado às retenções e àqueles trabalhos que são sem vínculo empregatício, né? São os serviços prestados. Então, dessa forma eu consegui fazer com que todas as informações que iam para a DIRF, automaticamente elas estivessem explicitadas no âmbito da essência das obrigações, no E-Social e na REINF. E eu acabava com a distorção de competência e caixa. Ou seja, evidenciava isso. Isso foi, quando foi, digamos assim, a coisa se materializou, né? Você passou a ter uma condição muito mais clara e muito mais eficaz dos contribuintes. Agora eu precisava mudar e a cultura em relação à DIRF. Por quê? Porque a DIRF já estava enraizada em todo mundo, em todos aqueles profissionais que atuam na área. Bom, desde que eu me conheço por gente, eu a faço DIRF. Tá? E o pior, dizer para você que a DIRF teoricamente não atende às necessidades do fisco é duro, porque dá um trabalho louco para fazer. Nós comentamos aqui sobre a sociedade de conta de participação, que é um dos itens, né? Tem inúmeros outros. E aí, então, vamos gradativamente fazer isso. A primeira forma de fazê-lo é tentar mostrar a esse profissional e a esse cliente de que eu preciso minimizar a perspectiva de erros cometidos. Então, a periodicidade era importantíssima fazer, ou seja, sair dos 12 meses e trazer isso para o mensal. Já foi uma quebra de cultura muito grande. Por quê? Eu vinha com um perfil anual e ajustar no final do ano. Na verdade, você fazia ajuste, porque você não ia na essência para acertar. Tá? E a essência é o quê? O mês, é o fato gerador, né? Então, quando você muda e traz para o fato gerador, você cria aí uma mudança de paradigma muito grande. Esse é o primeiro ponto. Por outro lado, você acaba ficando exposto, porque o leão que estava mais distante, ele passa a ficar um pouco mais próximo de você e acompanhando a sua movimentação empresa. Então, existia e há ainda essa tendência de trazer todos os fatos geradores a mês. Acabar com essa perspectiva que a gente ainda tem, né, de fatos geradores de períodos diferentes do mensal. A gente ainda tem. Precisa acabar com isso. Para quê? Para que você possa controlar. Todo mundo tem um controle específico único. Então, a primeira essência é essa. Então, a DIRF, que a partir de 2025 passou a ter um novo processo, que trazê-la para o fato gerador mensal, teve esse objetivo. E esse objetivo, gradativamente, fazer com que quem efetivamente, não só o operador, ou seja, o operacional que está trabalhando com ela, mas também os seus clientes, a mudança de informação. Exemplos, contratos em si. Ou seja, uma situação muito importante. Por quê, Edmilson? Porque você tem vários tipos de contratos, onde na grande maioria das vezes você não tem controle de nenhum deles. E o pior de tudo, a sua nota fiscal não se refere, na maioria das vezes, a tudo aquilo que está explícito no contrato. Do contrato, com certeza. Tá, INSS, por exemplo, ali a alimentação, ou seja, a condução, o transporte, isso não está explicitado e muitas das vezes isso não aparece na nota fiscal. E muitas das vezes, quando aparecia assim, dedução. O que é essa dedução? Já que você não botou o número do contrato, não botou nada, o que especifica essa dedução? O que é isso especificamente? A gente precisa, na verdade, o que acontece pode parecer assim até chato de falar, mas a gente precisa aprender a emitir uma nota fiscal. Ou seja, são informações que precisam ter. Aí você vai dizer, pô, Edmilson, não tem curso que indique, que mostre a nota fiscal. Pode até não ter curso, embora hoje já os tenha, tá? Você tem isso até na internet. Mas você tem leitura para fazer, para saber o que você precisa alocar numa nota fiscal. Essas informações
gradativamente, no ano de 2025, pelo fato de eu ter trazido para a periodicidade mensal, começou a melhorar a qualidade da informação. Tá? Hoje, por exemplo, as empresas que têm contrato, as grandes empresas, têm um gerente de contratos. É o gerenciamento de contrato, o cara que acompanha isso, para verificar, primeiro, se o serviço está sendo prestado. Segundo, o documento fiscal referente ao que está saindo. Esse cara já começa a acompanhar isso. Então, eu já tenho uma mudança, ou seja, um perfil diferente. Já estamos olhando para os fatos. Estou exemplificando, o contrato, um item, mas tem outros. Então, a gente começa a melhorar a qualidade da informação. Melhorando a qualidade da informação, o fisco sorri. Por quê, Edmilson? Porque eu trabalho menos fisco e eu tenho um contribuinte que está atendendo às especificações. Quando eu trago isso e levo isso para a Reinf e para o E-Social, eu fecho o pacote. Por quê? Porque aquela informação aqui que eu qualifiquei, quando eu levo aqui para cima, para o E-Social, tudo aquilo que é referente ao trabalhador e aqueles que têm serviço prestado ou sem vínculo empregatício, começam a se fechar. Então, o objetivo básico é esse, de que eu possa ter qualidade na informação, transparência, e se de um lado eu tenho o contribuinte, o cliente, dando qualidade às suas informações, eu tenho para o fisco uma possibilidade de olhar para esse cliente ou para esse contribuinte e verificar o seguinte: olha, desse contribuinte eu tenho de faturamento X, porque eu tenho X aqui, ele já me entregou de tributo no E-Social, X que ele já me entregou aqui referente aos contratos de prestação de serviço, X aqui que eu tenho da comercialização que ele efetua, X aqui que eu tenho da contabilidade dele, e contabilidade essa que é importante inclusive visualizar, que nós temos uma mudança na contabilidade para 2027, que é o CPC 51, que muda a qualidade da informação que eu vou prestar na demonstração de resultado. Tá? Então é muito interessante, por quê? O que eu estou fazendo? E aí isso eu vejo do outro lado. A finalidade é fazer um casamento. E o casamento, necessariamente, é uma renúncia de várias situações. Eu tenho que, em determinado, renunciar porque o outro está naquele momento de estresse. Ele tem que renunciar ou ela tem que renunciar porque eu estou no momento de estresse. Ou seja, essa renúncia é o viver juntos para sempre. Eu tenho que respeitar quem está do meu lado, eu, fisco, respeito o contribuinte, eu, contribuinte, respeito o fisco. Porque se o contribuinte faz o que tem que ser feito, o fisco não vai encher o saco dele. Mas se eu efetivamente cometo uma fragilidade, por desconhecimento, por má fé, seja lá o que for, eu vou ter o fisco cada vez mais próximo de mim. Com certeza. Esse é o aspecto. Bom, eu não sei como é que está o nosso tema, o nosso tempo, né? Tem mais umas 2 horas, não tem? Não. Tudo tem um tempo. Início e fim. Eu já comi amendoim, então. Bom, bom. O nosso programa tem uma duração de 1 hora. Uma das maiores dúvidas do pessoal, que o pessoal tá muito preocupado, é com a emissão dos informes de rendimentos. Por quê? O governo, ele não vai mais, como tinha a DIRF, o programa é emitir o informe de rendimento. Cada um vai ter que emitir o seu informe de rendimento através dos seus programas. E o prazo permanece. O prazo permanece. Só que houve alguns problemas de instabilidade lá no sistema do E-Social, houve uma grande manutenção no dia 21 e algumas pessoas estão com dificuldade no extrator. Eu não sei se você sabe, porque muita gente achou que o extrator ia dar informação individual e tudo mais, e não é. É o seu próprio sistema. É o nosso próprio sistema. Então você tem que baixar e conferir. Você que tem que fazer o seu depara e no seu sistema aí sim gerar o informe de rendimento. E não adianta apertar um botão lá no seu sistema e gerar o informe de rendimento sem ter feito a conferência. Porque se você não acertar agora... Mês a mês. E no mês que você cometeu o erro, eu vou ser muito prático com vocês. Eu fiz um teste com uma empresa pequenininha que eu tenho. E lá ela tem uma única autônoma. Uma fisioterapeuta que é autônoma, que tem lá o contrato. Por algum motivo,
por alguma falha do escritório, por algum erro nosso, no mês 5 de 2025, foi rodada a folha foi para o e-social e por algum problema de processamento e também por falta de acuidade da nossa parte, simplesmente o arquivo subiu com as informações, Mas não, foi na folha e tudo mais, mas não gerou. Não gerou. Não gerou nem IR e nem INSS. Não só a parte do segurado, né, e do contribuinte, como também a parte patronal desse na folha. Aí eu estava, pô, não está batendo, alguma coisa está errada, não está funcionando. Aí foi ver. Aí você tem que ir lá no mês 5, desprocessar a folha, fazer ela de novo, retificar, no meu caso, retificar a DCTF também e gerar a guia complementar, porque deixou de pagar o IR na época e deixou de pagar o INSS, tanto a parte do segurado como a parte patronal. E isso você vai ter que ter o cuidado de fazer para cada cliente seu. Se você em algum momento, não importa o motivo, você errou, não percebeu que apesar do seu arquivo ter subido com as informações, alguma coisa aconteceu e você não acompanhou esse acontecimento, você vai descobrir agora. Isso aí é uma colocação. E você falou de uma única situação, né? A gente tem que evidenciar uma coisa que é muito importante. A gente tem que aprender o que é responsabilidade do contribuinte, o que é a responsabilidade do profissional que está com as informações do contribuinte e o que é a responsabilidade do fisco, né? A gente sempre jogou a área fiscal ou a área tributária para o fisco, tá? E eu sou um mero preenchedor de informações, de alimentar sistemas. Não é bem assim. Eu tenho que fazer uma coisa que a gente precisa ratificar, e não é aprender, é qualificar, que é a análise em si. Exemplo. Cara, hoje nós temos uma situação muito interessante que precisa ser vista para frente, que ela é extremamente perigosa, né? A gente até comentou sobre isso, não sei se a gente vai comentar com isso, mas eu comentei lá pelo Sebrae hoje. Cara, como é que fica, por exemplo, alguns segmentos? Vamos falar de contabilidade, vamos falar da área jurídica, com a inteligência artificial. Por quê, Edmilson? Cara, eu tenho um escritório, por exemplo, que eu tenho 100 colaboradores. Eu tenho 10 colaboradores, 15 colaboradores, que são apenas pessoas que estão ali para alimentar o sistema. Com a inteligência artificial, eu não preciso desses caras. Ou seja, com um logaritmo específico, eu trago todas essas informações num momento X. Ou seja, a gente precisa visualizar no que sentido? Edmilson, por quê? Com certeza os escritórios vão dispensar um bocado de gente. Nós temos que desenvolver a capacidade de criar analistas para isso. Para fazer exatamente isso. Porque, veja bem, o erro, ele é humano. Quem está preenchendo sou eu. Posso cometer erro? Posso e vou cometer erros, necessariamente. Não estou no meu dia. Não posso ficar em casa coçando meu saco. Tem que ir trabalhar. Mas é aquele dia que você não está atento 100%. Cometeu, passou por você. Você só vai pegar isso hoje, no caso das declarações sobre as retenções, no final do mês. Tá? Aí vamos supor que tenha acontecido exatamente isso que você expôs. O que significa? Eu tenho que ter um cara para analisar essas informações que foram alimentadas lá. Seja pelo profissional ou seja por via IA. Mas tenho que ter um profissional para isso, para análise. Mas para isso eu tenho que ter olhos de lince. Tá? Esse profissional, o analista, é justamente para isso. O analista de crédito, o analista fiscal, o analista contábil. Por quê? Porque gradativamente eu vou precisar de mais desse cara. Então, por exemplo, esse grupo de pessoas que poderá ser amanhã ou depois dispensada, eles poderão ser desenvolvidos para serem utilizados como analistas. Tá? Prepará-los para isso, para que efetivamente você tenha. Isso vai acontecer nos escritórios de advocacia. Eu vou te dar um tema lá, aí eu vou ter lá 10 pessoas para buscar. Analisa aí, fulano, você ajuda fulano, vem cá, fulano. A inteligência artificial, ela faz isso de uma vez só. Ou seja, com uma tecla, desde que eu tenha já proporcionado essa condição.
automaticamente, quando a gente fala da inteligência artificial, a gente não é de alguém que vai fazer por você. É uma ferramenta que você vai utilizar para agilizar os processos, uma ferramenta de otimização de trabalho, tá? Então, eu preciso desse cara que faça exatamente esse processo, que faça essa análise. E ela é real. Eu preciso ter um analista para isso. Para quê? Eu preciso ter alguém que revise essas operações para ver se tudo aquilo que eu vou ter informar. Por quê? Eu estou falando de informe de rendimentos, que eu tenho um prazo para entregar e tenho que ter a certeza de que eu estou entregando exatamente a informação que tem. Por quê? Caso não seja, o cara vai preencher a declaração dele de imposto de renda e não vai bater. E aí vai começar uma dor de cabeça fantástica lá na frente, porque está diferente, o que eu tenho de rendimento está diferente do que aquilo que foi informado e assim sucessivamente. Às vezes, por uma fragilidade que é extremamente normal que eu tenha cometido lá atrás, ou eu, ou quem quer que seja, que pode errar, nós somos humanos e erramos, tá? Mas se não houve alguém que tenha feito uma revisão, e olha que mesmo às vezes passando por revisão, às vezes ainda existe a falha. Por quê? Quem já trabalhou, por exemplo, eu trabalhei em banco, né? Então o que acontece? Aqueles erros de final de dia, que não batia os valores, o valor está na minha frente. Cara, eu não consigo enxergar. Porque eu tô ali tentando daqui para... Se você sair, beber uma água lá fora, tomar um café, dar uma relaxada, quando você volta... Ah, rapaz, aqui o erro, ó. Identifiquei. Por algum momento, eu dei uma parada, voltei, identifiquei. É assim que eu tenho que agir daqui para frente. Eu tenho que ter esse olhar. É o olhar crítico da análise em si. Então... Nesse aspecto que você falou, sim, eu preciso ter alguém para fazer essa revisão. Mensal. Porque até então, mesmo a gente sabendo disso... E o informe é anual. É anual. Continua anual, mas as informações são mensais. A gente está aprendendo que tem que fazer essa revisão mensal. Ontem mesmo, num grupo do pessoal de Folha, do E-Social, era um grande problema. Os arquivos estavam levando 20 a 25 minutos para ser processados. E falando de empresa assim com 50, 80 funcionários. Estavam com esse problema. Tu imagina empresa com 1.000, 2.000, 3.000 funcionários. Porque o E-Social, eu particularmente acho que ele escolheu uma péssima data para fazer a manutenção, porque toda vez que ele faz manutenção, quando volta... Concordo. Volta com problemas. Volta com problema. Então ele fez uma manutenção dia 21, dia 22 não estava funcionando bem. Não estava. Ontem estava com um problema sério com o consignado, enfim. A gente tem geralmente, final do mês é que é o problema sério para gerar. Então, eles escolheram mal a data. Eles tinham que. Fechou as folhas, naquele período que fechou as folhas, dia 10, por aí assim, é que eles têm que fazer essa manutenção. Porque aí eles vão corrigindo os problemas. Ontem tinha gente desesperada. Ontem, a minha pessoa de DP estava desesperado porque os consignados, simplesmente o sistema tinha uma mensagem para uma pesquisa, essa pesquisa não saía. Você não conseguia tirar ela. Aí você tem que apelar para a ouvidoria, que eu falei, gente, não tem outro caminho. Hoje, eu falo aqui também para vocês, deu problema? Bota na ouvidoria. A ouvidoria, ela responde rápido. Até para te dizer que ela não faz isso. Verdade. Mas ela vai eu concordo com você em gênero e grau, na seguinte forma, você tem que buscar alternativas. Sim. Tá? E a gente tem que estar ciente do seguinte, de novo, a gente joga a culpa para terceiros. Terceiro quem é? É o próprio fisco. A gente tem que ter a consciência de que nós estamos num país onde nós não nos preparamos para a tecnologia. E as nossas entidades, muito menos. E quando eu falo entidades, eu falo governos, necessariamente. Eu falo todas elas. Não se prepararam. Então, o que acontece? Aquela que está um pouco mais preparada é a Receita Federal. Tá? Alguns órgãos que efetivamente estão tratando exclusivamente das escriturações. Mas essa condição, essa qualificação, ela ainda é frágil em relação ao quantitativo de informações que você recebe. Então, por exemplo, concordo com você, a manutenção foi num período muito ruim. Tá? Para eu fazer essa manutenção nesse período, que eu tinha um problema crítico. Com certeza. Sim. Com certeza. Para usar essa data para isso,
É porque o meu problema era crítico. Tanto era crítico que voltou e apresentando ainda inconsistências. Talvez eu não tivesse as mesmas que se eu não permanecesse, mas eu ainda trouxe problemas. Segundo, eu tenho aqui no Brasil uma coisa muito importante, que é muito frágil, e que nas empresas e nas entidades são: eu não invisto em tecnologia. Então, exemplo que a gente estava falando antes de entrar para o nosso evento aqui, a gente estava falando de prefeituras e Estado. E não é culpa do cara que está agora. Isso já vem de décadas. Nós tivemos, você estava comigo num evento que nós fizemos em 2024, no Sescom, e nós levamos o secretário de Fazenda. Ele disse que precisava de concurso para pessoal de tecnologia. Sim. Por quê? Porque é uma fragilidade. Isso vale para município, vale para Estado e vale para União. O pior que é uma cadeia, né? Porque Sim. se eles não funcionam Sim. direito, a gente também, consequentemente, não vai conseguir funcionar. E aí fica aquela... Pior que às vezes a gente até consegue. Porque pelo fato de fazer na prática, você consegue dar aquele jeitinho e conseguir enviar ou conseguir realizar. Mas eles nem sempre são técnicos suficientes, são operacionais suficientes. Exemplo, o operacional, o cara que faz a folha, ou a menina que faz a folha, se faltar luz, for no dia efetivamente do envio da folha, e ela precise lá gerar a folha de pagamento, faltou luz, só tem um raiozinho de luz lá no fundo. Ela fecha na mão. Quem fez vai ter uma diferença, talvez de centavos, mas ela fecha na mão. Porque quem faz departamento pessoal, ou quem fazia departamento pessoal, fazia isso. Isso. Fazia isso no papel em si. Quando você... É óbvio que a partir do momento que você tenha sistemas, tenha tecnologia, tudo é mais fácil. Mas quando você... Perdão. Quando você tem que pegar aquele bolo de informações, enviar para um arquivo digital e ele gerar todas as informações, faltou luz? Um abraço. Principalmente para aquele cara que foi instruído para só apertar o botão. Então o botão tal faz isso, o botão tal faz isso, o botão tal faz isso. Isso é muito levado em consideração, principalmente quando você quer vender um software. Agora ele faz tudo. O Na grande, prática, o, não é. o grande problema é que a gente tem passado aí por um período de muitas tempestades, muito tudo, né? Tudo demais. Hoje, por menor que seja um escritório contábil, a gente não funciona se não tiver duas internet. A gente tem que ter internet real e a internet de backup. E às vezes você não consegue trabalhar, tá? 3 minutos que a gente tem, e aí? Não, 3 não, deve ter uns 30. E aí a gente não consegue trabalhar com as duas. Segunda-feira eu não tinha nenhuma das duas no meu escritório. Eu não tinha a Mundivox, que era a principal, que é o link dedicado, e não tinha, claro. Acabou, não tinha. Por vários motivos. Não tinha. E aí, depois, veio aí o que você faz? Você pega tudo que você tem que fazer, bota debaixo do braço e vai fazer em casa, onde você tem, se você tiver essa possibilidade. Mas isso se você tiver com tudo na nuvem. Desde julho, tudo meu foi para a nuvem. O programa em si já estava na nuvem, mas o meu servidor era local. Acabou. Coisa que até 15 anos, 10 anos atrás, você não tinha nuvem, não tinha porra nenhuma. Tinha você tem nada. que dar jeito. E ainda para completar, a gente tem o problema do temporal, que tem o pico de luz. Então, como ontem eu estava fazendo um treinamento, teve vários picos de luz, resolvemos adiar. Porque ontem eu estava dando aula online. Não tinha condição. Estava dando aula online e começou a dar aqueles teco. Aí eu falei, vai dar, né? Vai dar problema. Graças a Deus conseguimos chegar até o final, mas o pessoal de Brasília, o pessoal de norte do país, teve problemas sérios em termos de aula. É verdade. Bom, nosso programa tem que encerrar. Infelizmente não conseguimos trazer tudo. Culpa não foi minha não, hein? O tema é muito rico e o nosso professor, ele explica pra caramba, então... não que ele seja culpado, mas 1 hora realmente é um tempo curto. A gente tem que dimensionar melhor. Mas a ideia é essa. Primeiro, foi tirar as mentiras
que muita gente está vendendo o que não é verdadeiro para as pessoas, principalmente na questão da DIRF, que o pessoal estava vendendo, passaram informação errada que a DIRF, você lá no extrator ia ter de forma individual, não tem. Você tem que fazer isso no seu sistema e você que tem que gerar o seu informe de rendimento. Não existe possibilidade do informe de rendimento ser gerado pelo sistema da Receita Federal. Não existe. Você tem que conferir, tirar as informações do extrator, que está funcionando bem. A gente começou ontem a tirar já de algumas empresas, porque o prazo, como o professor falou, não mudou, continua não mudou. Mesmo. Até o dia 29 você tem que entregar os informes de rendimento. Entendeu? E corretos, né? Para evitar malha e outros problemas. Mas 29 não, 28, porque fevereiro, esse ano a gente não 28. Tem 29. Eu tô com 29 na cabeça. 28. Verdade. 28. Bom, é o último dia útil do mês de fevereiro. Entendeu? Então, vamos deixar o professor finalizar, né? De novo? Finalizar. Só falo eu. Ué, professor, agora você é o convidado, você tem que finalizar. E aí a gente fecha o programa. Não, entendeu? gente, vamos lá, para a gente poder encerrar com dentro do prazo. Eu acho o seguinte, eu acho que tudo aquilo que a gente propõe em termos de evento, para que a gente possa fazer e para discutir qualquer tipo de problema, a gente tem que expor como a coisa funciona, para que quem está do outro lado entenda como funciona e os impactos dessa situação. Essa questão da DIRF, REINF, social, é sim um tema para ser abordado. Falou-se muita coisa durante esse período, né, de que melhoraria aqui, pioraria ali, etc, etc. Não, há agora uma maior transparência nisso tudo. Mas os prazos, a legislação não mudou. Os prazos são os mesmos, a periodicidade é mensal, tá? E eu tenho que ter qualidade na informação que eu estou enviando. Esse é o primeiro ponto. E o segundo ponto que eu queria dizer é o seguinte, eu acho que, por exemplo, sendo o primeiro programa da nova etapa de vocês, que eu espero que seja, e tenho certeza que vai ser bem sucedida, é trazer exatamente esses temas, os conflitantes, né? E trazer profissionais, pessoas que estejam dentro dessa linha de frente. Para quê? Para que possam exatamente expor, ratificar, na sua grande maioria das vezes, os procedimentos que vêm sendo feitos pelos profissionais e pelas empresas que trabalham de forma correta. Eu acho que é por aí. O nome Resenha Contábil é até interessante pelo fato seguinte, é um bate-papo sobre contabilidade, mas sobre aquilo que você tem que fazer e ter qualidade no que faz. Eu não posso ter uma contabilidade onde eu abro um balanço, eu abro uma demonstração de resultado e eu não consiga identificar a atividade da empresa, o que ela faz, o que ela não faz. A gente precisa mudar isso. E mudar isso é dar qualidade, dar transparência. Por isso que o programa em si propõe isso. Isso é muito legal, isso é muito bom. E eu espero que vocês tragam não só 38, mas tragam 45, 50, mas façam isso da melhor forma possível, com a melhor qualidade. E deixe os seus convidados assim à vontade. Sim. Que coisa boa. Assim será, assim será. Bom, gente. Por mim, encerrado. Bom, gente, vamos encerrando. Hoje, como primeiro programa, passamos um pouquinho. O Resenha está nas redes, ele está no YouTube, ele está no Instagram. Mamãe pode ver? Pode. Entendeu? E esperamos que vocês nos acompanhem e dê o like. No WhatsApp também, né? Nosso WhatsApp é 21 96785 6879. Qualquer dúvida, qualquer problema, por favor, entre em contato. E sugestões também. Também, né? Faltou dinheiro, fala com o Dinoão, hein, Bela? Gente, esquece essa parte, eu vou até mandar cortar. Bom, obrigada. Tchau. Um abraço a todos. Um abraço.